Agora nós vamos falar de um assunto que por muitos e muitos anos foi um tabu. As mulheres não falavam sobre isso porque tinha vergonha, porque achava que estava ficando velha quando falava disso. Os homens faziam de conta que isso não existia. E a gente está falando aqui de menopausa. Lá atrás, as mulheres com sintomas dessa fase da vida eram chamadas de histéricas, loucas, tratadas como se tivesse transtorno psiquiátrico. E muitas vezes, inclusive, eram internadas, né, lá. É isso? É verdade, no começo do século, tem casos que contam isso, né? Hoje, graças à evolução da ciência e das mentalidades das pessoas, né, isso já não acontece. Mas é fato que para muitas mulheres é um período muito difícil. No Brasil, para vocês terem uma ideia, cerca de 30 milhões de mulheres estão no climatério, ou seja, na menopausa. O climatério é o momento da pré-menopausa. Isso. A fase de transição hormonal acontece geralmente, se você estiver na faixa aí entre 45 e 55 anos, você pode estar já sentindo algumas coisas. Olha essa estimativa aí, olha. Diz que até 2030, em todo o mundo, mais de 1 bilhão de mulheres estarão na menopausa. Caraca! É muita gente, né? E é bom ver quando pessoas famosas falam abertamente sobre esse assunto, contam suas histórias, porque sabem o quanto é importante desmistificar e lutar contra a desinformação que a gente estava falando com a Paulinha agora, né? Aí, falem meninas, ó, vamos lá, vamos ouvir, rodou. Quando os primeiros sinais do climatério vieram para mim, há quase 10 anos, o mundo era assim, era um misto de silêncio com a desinformação. Como a minha veio precoce. Oi, gente, tô aqui no Saia Justa. O GNT me chamou pra falar 3 coisas sobre menopausa. Bom, eu vou falar de algumas despedidas. Primeira despedida é que você perde a memória. É, amor, você começa a ficar esquecida. Aceita, é melhor. Você começa a esquecer tudo, esquecer palavras, esquecer o nome das pessoas, esquecer compromissos. É melhor você anotando tudo. A outra despedida é o seguinte, esquece uma noite inteira de sono. Você acorda pra fazer xixi, amor, não existe mais, acabou. Existe uma insôniazinha que vem. E a terceira coisa que eu acho melhor falar pra você é o seguinte, aceita, que é irreversível. Não tem como lutar contra uma coisa que é uma realidade. Então lembre-se, a menopausa é inevitável. Sofrer com ela, não. A verdade é que a gente não precisa normalizar o sofrimento. Menopausa não é castigo, não é destino, é um ciclo. Entenda isso. A menopausa é um trecho difícil e eu não posso negar isso. Mas o que faz esse momento ser terrível não é só a baixa de hormônio ou o fim da vida fértil. É o medo desse lugar sombrio que criaram. Pois é, tá aí, olha. É isso aí. Né, depoimentos fantásticos de Angélica, Astrid, Mônica Martelli. Tudo que vocês falaram é verdade, os sintomas realmente afetam a qualidade de vida. Isso acontece em 80% das mulheres nessa fase. Sim. São as ondas de calor que eles chamam de fogacho, né? Ansiedade, depressão, até riscos de problemas cardíacos, de osteoporose, que afetam a saúde real do corpo, dos ossos, né? Como eu tô com a famosa master aqui, que é a Cláudia Raia, né? Que fala, sabe tudo sobre isso. Você começou a sentir os primeiros sintomas, assim, esses relatados das pessoas da menopausa? Não, primeiro eu queria falar uma coisa para você bem importante. Cada vez mais as mulheres estão entrando mais cedo na menopausa. Então, muitos casos de 35, 36 anos. Outro dia no espetáculo apareceu uma menina com 24 anos. Nossa! Fiquei chocada, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, assim, na verdade, a menopausa não deve, na minha opinião, não deve ser tratada pelos exames laboratoriais. Elas precisam ser tratadas como sintoma. São 150 sintomas catalogados. Coceira no ouvido, tontura, coceira no pé, coisas inacreditáveis, assim. Que a gente nunca ouviu falar na vida, é a menopausa. As mulheres são tratadas com Alzheimer, com demência, com depressão, é menopausa. Então, eu, que sou toda sabichona, você sabe que eu sou curiosa, metida igual você. Metida besta, tudo, né? Estamos na mesma nave, na né? mesma nave. Tudo eu pergunto pros médicos, tudo eu quero saber, tudo não sei o quê. Tá. Eu não saquei que eu tava entrando na menopausa. Olha. Então, eu entrei com 51 anos, tava insuportável, meus filhos fizeram uma intervenção. Que era a idade, mais ou menos, era previsível. Era previsível, mas é claro que eu tava no climatério, e claro que eu também não percebi. Você não percebeu? Não, eu achei que eu tava estressada. Você tava fazendo tanta coisa, trabalhando. E não conseguia dormir direito, e tava estressada. Tinha calor? Muitos calores. Quando eu comecei a ter os calores é que eu me dei conta. Mas eu tava, antes de ter os calores, eu tava insuportável.
Meus filhos fizeram uma intervenção, chamaram o Jarbas de lado e falaram, pelo amor de Deus, faz alguma coisa que ninguém aguenta mais ela. Tira ela daqui, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Aí ele me disse, amor, eu acho que você está entrando na menopausa, vai verificar. Olha, inteligente ele, né? Muito, mas assim, sempre muito delicadinho, muito querido. Ele é mesmo. Aí o que aconteceu? Fui, fiz os meus exames, eu era apta a fazer reposição hormonal e a minha vida mudou. Eu tinha me perdido de mim. Sabe quando parece que é uma pessoa à parte, que eu não reconhecia? Você começou a fazer, o médico recomendou a reposição hormonal. Comecei a fazer a reposição hormonal, que também não é um caminho fácil, é um caminho de adequação, é fina essa... Tem que ter um bom médico. Um bom médico especializado em menopausa. Especializado em reposição hormonal. Isso, deixa eu falar uma coisa para você super importante. Em 2002, foi feita uma pesquisa mundial sobre reposição hormonal e isso virou uma verdade, essa coisa do fato ou fake... Virou uma verdade absoluta de que a reposição hormonal dava câncer. Ah, sim. Isso. O que aconteceu com isso? Ficou uma geração inteira órfã de reposição hormonal. Porque era dado um estrogênio que saía do xixi da égua prenha. Isso aí não pode dar certo, né? Deu AVC, deu doenças cardiovasculares. Nossa. Tudo. Aconteceu de um tudo. Câncer de mama, de ovário. Porque a menopausa não é uma condição ovariana, ela é uma condição cerebral e sistêmica. Então ela precisa ser tratada dessa maneira, com especialistas. O que aconteceu? Nesse período todo, os médicos também acreditaram nisso e se colocaram contra a reposição hormonal. E você sabe que a falta de estrogênio no corpo, ela faz com que 400 funções fiquem deficientes no teu corpo. É sério. Não é para tratar o calor, a insônia, que já é insuportável. É para tratar a osteoporose, AVC, doenças cardiovasculares. É muito sério tudo isso. Então, assim, é uma causa que não só eu levantei a bandeira pelo etarismo, e que virou um espetáculo e virou um serviço público, porque através do entretenimento a gente faz o quê? A gente chega no coração das pessoas através da comédia, e as pessoas riem delas próprias, porque a gente não ri da gente nessa situação. É muito difícil, é muito duro, é solitário, sabe? E aí virou... Começa a entender, né? Começa a entender e as pessoas... Acontecem coisas inacreditáveis, porque a gente faz o espetáculo e no final a gente tem uma conversa com o público. As coisas que a gente ouve, as mulheres se levantando para falar, chorando. A gente vai mostrar isso aqui. Ai, é tão bonitinho. Olha, são 11 horas e 1 minutinho, eu vou fazer um intervalinho comercial. Bom, eu tô com a Cláudia Raia aqui falando sobre menopausa e chegou aqui para nossa prosa agora o médico ginecologista Fabiano Serra. A Cláudia está com uma peça, inclusive, no teatro, sobre o tema. Se chama Cenas da Menopausa, que está em cartaz aqui em São Paulo. Sim. E aí você trata com muita leveza, né? Você, olha lá, tá no ar aí, ó. Bom humor, os altos e baixos dessa fase aí. Você e o maridão ali, Jarbas, Homem de Melo, fazem várias personagens, interpretam situações um pouco corriqueiras para quem no dia a dia das pessoas. Conta pra gente. Na verdade, são várias mulheres com várias visões sobre a menopausa. A negacionista, que acha que o calor dela, porque ela tem um metabolismo acelerado. A outra que trabalha horrores e não tem tempo para nada, já não dorme há 6 meses. A outra que coitada, é uma dúvida ambulante. Que ela não sabe você e o Jarbas ali? Sou eu, parece Jarbas. 2 mulheres. Pois é. Ele faz as mulheres, faz os homens e faz um papel muito importante, que é o do marido nesse momento da mulher. Porque se a gente não tem um acolhimento, né, se a gente não tem uma mão estendida do marido, é muito difícil. E se a gente não tem informação, quem dirá os homens? Né? Eles é que não têm informação mesmo. Nenhuma, né? E, na verdade, a menopausa não é um assunto só da mulher, é um assunto do marido, do casamento, da família. Todo mundo tem que participar disso. Da sociedade, né? Da sociedade. Na verdade, se a gente for pensar, o empregador também tem que saber sobre menopausa. Essa peça fica em São Paulo até final de setembro. Até dia 30 de setembro, em outubro. Então tá acabando. Tá acabando, é o último mês. E aí a gente faz outubro, a gente faz 5 cidades do Brasil. E é legal que a gente viu que depois que a cortina fecha, elas transformam o espetáculo, ela transforma numa escuta, né? Riso e cura. Fala um pouquinho sobre esse papo aí, inclusive, que a gente viu aí. Então, na verdade, o que as pessoas mais perguntam? Quando eu fui, na verdade, fazer esse evento em Portugal sobre menopausa, eu descobri que as mulheres precisam falar.
Imediatamente eu liguei pro Jarbas e falei, a gente tem que fazer uma conversa no final. Primeiro, eu me vulnerabilizo como Cláudia, que todo mundo acha que artista não tem problema, que artista não sente nada. E eu tô na mesma situação que todo mundo. Então eu abro a conversa para contar sobre a minha menopausa. A partir daí, eu sento, Jarbas desce na plateia e as mulheres falam sobre as suas menopausas. E é muito... E os homens que também, fazem? Meninos, os homens, 50% do público coisa, são homens. Outro dia teve uma situação maravilhosa que um homem quis falar, ele estava aos prantos, pedindo desculpas em público para a mulher por não ter estendido a mão para ela no momento que ela mais precisava e que poderia ter perdido o amor da vida dele por causa de desinformação. O doutor só teve lá e deu um depoimento lá. Foi. Né? Tive lá, ao final pude contribuir um pouquinho. Assisti a peça, bem pertinho, e a gente pôde conversar no final. Eu achei uma peça espetacular, eu acho que é uma peça de utilidade pública mesmo. A gente tem que falar sobre isso para que as mulheres compreendam. Eu acho que uma mulher informada é uma mulher empoderada. Isso mesmo. E essa informação, ela traz melhoria de qualidade de vida, porque ainda que ela não possa fazer a terapia hormonal, existem várias outras medidas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida. Então, desde um sono adequado, exercício físico, uma alimentação melhor. E esse mito de que a reposição hormonal dá câncer caiu por terra também, né, ao longo dos anos. Caiu por terra. Existe até um incremento real, tá, Ana? Não é que é um mito completo, mas é um incremento muito pequeno. Se a gente for pesar na balança riscos-benefícios, com certeza os benefícios suplantam os riscos, tá? E além disso, existe prevenção de outros tipos de cânceres quando se faz a terapia hormonal. Então, por exemplo, o câncer de intestino, o câncer de endométrio, são preveníveis com a terapia hormonal. Então, na verdade, quando a gente coloca na balança, previne doenças cardiovasculares, previne osteoporose. Então, tudo isso tem que ser colocado também, né? Uma fratura de fêmur hoje é causa de morte em muitos idosos. Isso é verdade. Idosas. É verdade, então, né? A osteoporose é uma das causas da falta de reposição hormonal. Então, eu acho que o mais importante que a gente estava conversando aqui, né, é que reposição hormonal é uma realidade hoje no Brasil. Agora, para você fazer reposição hormonal, você precisa saber se você é uma pessoa elegível para fazer reposição hormonal. Existem casos, são pontuais, né, mas o seu médico ou o médico do SUS, você tem que se informar, ir lá buscar informações, tem exames para isso, né, para saber se você pode buscar a reposição hormonal e, se puder, faça, porque realmente transforma a vida. Nossa né? Senhora, é renascer. Eu não diria que menopausa é o fim, eu diria que a menopausa é um recomeço. É um recomeço mesmo. E chegaram algumas perguntas, não foi, Vivi, aí do pessoal que estava escutando o nosso papo aqui. Quais são as perguntas mais frequentes que o senhor recebe a respeito de menopausa? Eu acho que o principal é o medo do câncer. Não tenho dúvida de que esse é o maior mito que existe em relação a isso. E eu acho que você falou uma coisa que é muito real. O médico é muito importante nesse papel. Porque se o médico ele for contra a terapia hormonal, por exemplo, já era, né? Essa paciente vai ficar fadada a definhar realmente, se ela tiver indicação realmente de uma terapia hormonal e puder utilizar, né, Ana? Então, é importante para quem está assistindo a gente que não faça terapia hormonal da amiga, da colega de trabalho, né? Tenha muito cuidado, passe no médico realmente para ver se a indicação ela procede, se você é uma pessoa elegível para fazer a terapia hormonal. E é individual, né, doutor? Completamente individual. Cada tratamento, mesmo da reposição hormonal, ele é muito personalizado. Personalizado. A Delma, por exemplo, ela quer saber a falta de estrogênio na menopausa dá zumbido no ouvido, porque eu tenho um zumbido infernal e gostaria de saber se tem alguma coisa a ver. Olha! Tem a ver, Ana. É um dos sintomas também. Dos sintomas. O climatério, né? Vamos primeiro diferenciar o que é climatério e menopausa. Acho que é legal para quem está assistindo a gente. O climatério é a fase de transição, é aquela fase em que os sintomas começam a aparecer. Com que idade, mais ou menos, na média da população? Em geral, a partir dos 40 anos já é comum a gente observar isso, tá? Então, em geral, vão durar durante 4 a 10 anos. Tem mulher que fica 10 anos passando por sintomatologias exuberantes. Então, começa com uma irregularidade menstrual, com insônia, labilidade emocional, que seria essa transição de humor, né? Você tá feliz, triste, triste. Não dorme, briga com as pessoas, chora. Irritabilidade. E aí começa calor, diminuição de libido, né, que é o desejo sexual. Secura vaginal. Secura vaginal. Piora, resseca cabelo, resseca unha. Então a gente tem muitos sintomas que aparecem nessa fase do climatério. Ou seja, a gente vira uma mecha, né? Seca. Falou fora. E a menopausa é um evento.
É a parada, é a última menstruação da vida. A gente tem um nome para a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e a gente tem um nome para a última menstruação, que é a menopausa. E pra gente falar que aquela foi a última menstruação da vida, tem que ter 12 meses de parada da menstruação. Então ela tem que estar... Porque às vezes no final fica aquela coisa meio maluca, né? Então às vezes fica, menstrua agora, daqui 6 meses menstrua de novo. Então isso não seria a menopausa ainda. A menopausa, pra gente falar que é menopausa, tem que ter 12 meses sem menstruar. Agora, tudo isso, né, pra gente entender que não parar de negligenciar. A gente tem que olhar pra gente. As nossas dores, os nossos sintomas. Porque a mulher tá acostumada a dar conta de tudo. Não, peraí, eu não tô dormindo bem, mas é que eu tô muito estressada. A gente tem que dar uma resposta pras dores e desamores que a gente tem, né? A gente tá acostumada a fazer isso. A gente foi criada desse jeito. É pra cuidar do outro, né? Pra suportar tudo, né? Gente, pelo amor de Deus. A mulher, ela foi criada pra suportar tudo, né? O homem não tem nada disso, não tem menopausa. Ele tem uma andropausa, que é o quê? Bobagem. Lá no centro 110 anos. De volta aqui com a Cláudia Raia, que é a musa brasileira dos musicais, atriz, bailarina, cantora, mãe, produtora, enfim, tudo, mulher, tudo, né? Esse ano ela completa 42 anos de carreira, parece que tem 10, né? Agora se prepara para a estreia da peça Mães. Agora ela percebeu que ela é mãe mesmo, né? O musical. Aí a gente tem um trechinho dessa peça que a gente recebeu do ensaio. A produção é da Cláudia, ela não faz nada, então ela produz também. A direção também, o Jarbas não faz nada, faz a direção da peça. 4 atrizes, entre elas a Jessica Ellen. Conta mais um pouquinho pra gente. Eu conto, porque esse espetáculo a gente assistiu, é um espetáculo off-Broadway, ele é americano. Tá. Fez sucesso em vários lugares do mundo. E a gente assistiu como é que chama, gente? Na Argentina, em Buenos Aires. Olha a menopausa, a névoa mental. O brain fog, né? O brain fog. E aí eu assisti esse espetáculo e falei, gente, eu tenho que comprar essa peça, tenho que levar pro Brasil imediatamente. É um assunto mundial. São 4 mulheres, a Jessica Ellen faz a nossa gravidinha, que tá quase parindo. E essas 3 amigas vão fazer um chá de fraldas para ela. E tudo acontece nesse apartamento. É uma comédia musicalzíssima, porque é inteira cantada. 4 atrizes espetaculares, que é a Jessica Ellen, a Helga Nemetic, a Maria Bia e a Giovanna Zotti. São 4 atrizes de musical maravilhosas. Estreia agora no Teatro das Artes Eldorado, no dia 5 de setembro. Já agora? Agora. Semana que agora. Meia hora, uma loucura. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. E aí, o que acontece? Sabe que eu fico feliz? Você atua em um e dirige em outro. Eu atuo e produzo um e produzo o outro. E o Jarbas também. Atua e dirige o Menopausa e dirige o Mães. E a gente fica entre a maternidade e a menopausa. São 2 assuntos o quê? Da minha vida. Olha que alegria poder produzir e falar do que eu quero falar. Não, mas e olha o que ela fez. A última produção dela tem 2 anos. Nasceu dia 11 de fevereiro de 2023. Coisa mais linda do mundo. Ela é muito fofo. Olha lá. Já tá falando, andando, entendendo que o pai e a mãe não param em casa. Já tá mandando nos pais, né? Gente, mas olha, ele veio... Lembra aquela numeróloga que você trouxe aqui no programa pra falar do Lucas? Exatamente aquilo, tá, amor? Ele olhou pra mim e disse assim, você vai continuar trabalhando... Não falou, mas o subtexto era esse. Vai continuar trabalhando tanto assim, não vai me ver crescer? Pois é. Ele virou de costas pra mim. Não quero saber de você enquanto você não olhar pra mim. Não tiver tempo pra mim. Pois é, e com razão. Eu também acho. Pois é, por isso ser mesmo, de luz. E o legal, né, Cláudia, é que você fala de 2 temas que não podem ser glamorizados, né? Tanto a menopausa quanto a maternidade. Exatamente. O Mães, ele tem isso. Através da comédia e do perrengue, porque, óbvio, pra ser comédia tem que ter perrengue, né? Na verdade, não se glamoriza nem se romantiza a maternidade. Porque é brabo. Amor, é pesado, difícil, é puxado. E a amamentação, e ter essa criança. E são 3, 4 tipos de maternidade que são faladas no espetáculo, né? Uma é uma mãe que trabalha horrores, que é uma advogada, que não tem tempo pra nada. A outra é mãe de 5 filhos e que a sociedade também aponta o dedo pra você. Só faz isso, só cuida de criança em casa, como se
fosse uma fácil. coisa mais fácil do mundo. Exatamente. A outra é separada, então tem os filhos de 15 dias com o marido, 15 dias com ela. Enfim, são vários temas. Pelo menos ainda tem 15 dias com o marido, né? O problema é aquelas que ainda ficam sem o marido pra cuidar desses filhos. Não né? entra, né? Vai embora, o marido some. O marido some. Eles somem na menopausa e na maternidade. E na maternidade. Que loucura, né, gente? E nas doenças também. Sérias. No câncer da mulher. Tanto que o primeiro ano de vida do bebê é o maior índice de separação, né? Sim. E na menopausa também. Na menopausa também. Bom, mas ela tá com a família inteira, tá com a mãe, tá com tudo. Não tem problema nenhum, Não tem problema né? nenhum, tá Ela é a mãe, é a menopausa, tudo junto, o marido junto. Olha eles aí, ó. A linha do Os tempo, dois, legal. olha lá, gatões, né? Jarbas, um beijo, Jarbas. É ator, cantor, baralhino, sapateador, pai, filho, os filhos Enzo e a Sofia, que cada um já tá com o seu caminho, né? O Enzo tá com 28 anos, a Sofia com 22. E o Luca com 2. Coisa tudo igual. Tudo um grude. Parabéns, viu, menina? Obrigada, meu amor. Dê um beijo pra todo mundo lá.